Na pequena vila de Eldharn, escondida entre colinas e neblinas, morava um velho chamado Harun. Ele era conhecido por andar com os olhos fundos, a barba desgrenhada e uma voz que tremia como vento de inverno. As crianças corriam dele, e os adultos o tratavam com piedade ou desdém. Harun murmurava sobre sombras que se erguiam no norte e fogo caindo do céu. Toda noite, seus gritos acordavam os vizinhos que diziam: "É só um velho com pesadelos." Ninguém queria saber que, há 20 anos, ele fora um general respeitado. Seu passado militar foi enterrado junto com os escombros da última guerra. Mas em seus sonhos, as batalhas ainda não haviam terminado. Os pesadelos de Harun tornaram-se mais vívidos e detalhados a cada noite. Ele via cidades queimando, soldados com olhos de gelo e uma bandeira que nunca existiu antes. Acordava suando, anotava cada detalhe em um velho caderno, tremendo de medo. "É apenas sua mente pregando peças", diziam os moradores. Mas o que ninguém sabia era que alguns dos símbolos em seus sonhos começaram a aparecer em relíquias, antigas, desenterradas nas montanhas. Harun tentou avisar os líderes da vila, mas foi recebido com zombarias. "O velho está perdendo o juízo", repetiam entre risadas. Por dentro, ele sabia. Algo estava vindo, e logo. Certa manhã, uma criança desapareceu nas florestas do norte. Os moradores organizaram uma busca, e Harun ofereceu ajuda, mas foi recusado. Mesmo assim, ele partiu sozinho, seguindo instintos que aprendeu em outra vida. Encontrou pegadas estranhas, maiores que as humanas, afundadas na lama como garras. No topo de uma colina, ele viu uma figura encapuzada que desapareceu na neblina. De volta à vila, ninguém acreditou em sua história. Mas no dia seguinte, 2 outros moradores sumiram da mesma região. O medo começou a brotar onde antes havia desprezo. O prefeito de Eldharn convocou uma reunião emergencial. Guardas foram enviados para patrulhar as fronteiras da floresta. Harun assistia tudo de longe, anotando detalhes em seu caderno, cada vez mais inquieto. Em seus sonhos, uma criatura de olhos negros dizia: "A terra será lavada com sangue." Ele reconheceu esse ser de antigos pergaminhos que estudara durante seu tempo no exército. Era um símbolo da antiga ordem de Fëndor, uma seita extinta que pregava a guerra eterna. Harun sabia que isso era mais do que superstição. Era um aviso que ninguém queria escutar. Na calada da noite, Harun foi até a biblioteca abandonada da vila. Ali, entre poeira e teias, encontrou mapas e registros antigos sobre a ordem de Fëndor. As profecias falavam de um sonhador marcado, que veria a guerra antes de ela começar. Seu coração gelou quando percebeu que os detalhes batiam com seus próprios pesadelos. Ele tentou contar ao novo sacerdote, mas foi acusado de heresia. Exilado do templo, voltou à sua cabana, mais determinado do que nunca. Ali, começou a preparar armas escondidas desde seu tempo como general. Se ninguém mais lutaria, ele lutaria sozinho. Em seu exílio voluntário, Harun começou a treinar novamente. Seu corpo velho doía, mas seus movimentos ainda eram calculados. Todas as manhãs, repetia os exercícios militares aprendidos na juventude. Durante o dia, estudava os símbolos e línguas esquecidas dos livros proibidos. Ele acreditava que os sonhos eram uma ponte entre mundos. Sabia que a guerra que se aproximava era diferente de qualquer outra. Era uma guerra de espíritos, sombras e memórias esquecidas. E ele era o único que podia enxergar o início. Com o tempo, um grupo de jovens curiosos começou a se aproximar de Harun. Eles ouviam suas histórias com atenção, mesmo sem acreditar totalmente. Um deles, Leif, era filho do chefe da guarda e tinha sede de aventura. Harun viu neles a esperança de preparar uma resistência. Começou a treiná-los em segredo, longe dos olhos da vila.
Falava sobre estratégia, sobrevivência e vigilância noturna. Apesar da desconfiança, os jovens o respeitavam mais a cada lição. Mesmo sem entenderem os sonhos, sentiam que algo estava errado. Uma noite, Harun sonhou com uma torre que se erguia das profundezas da terra. A torre exalava fumaça, e ao redor dela marchavam soldados sem rosto. No topo, uma figura de armadura negra observava o mundo com olhos vermelhos. Ele acordou gritando, e dessa vez Leif estava ao seu lado. "Você viu de novo?" perguntou. O jovem, assustado. Harun apenas assentiu e marcou no mapa o lugar exato da torre. Dias depois, exploradores da vila encontraram uma estrutura semelhante nas colinas. A negação já não era mais uma opção. Os anciãos da vila tentaram esconder a descoberta. Diziam que era apenas uma ruína antiga, sem importância. Mas Harun sabia que aquilo era apenas o início. Ele voltou à torre com Leif e outros dois, jovens armados e cautelosos. Lá dentro, encontraram inscrições em uma língua que só Harun conseguia decifrar. Falava do despertar das trevas, previsto para aquele ano. Enquanto os jovens tremiam de medo, Harun apenas confirmava o inevitável. A guerra já havia começado, só ainda não havia chegado às portas. Ao voltarem para a vila, foram recebidos com hostilidade. Os guardas confiscaram os registros e expulsaram Harun novamente, mas agora ele não precisava mais de aprovação. Seu grupo estava crescendo e a verdade começava a ecoar nos becos da vila. Os sonhos tornaram-se mais intensos, com gritos, relâmpagos e sangue. Harun mal dormia, mas sua mente estava mais clara do que nunca. Sabia que, em breve, o inimigo atravessaria as fronteiras do mundo físico. E quando isso acontecesse, Eldharn teria que escolher entre lutar ou cair. A torre recém-descoberta passou a emitir um som grave e constante, como um tambor batendo no fundo da terra. Animais fugiam da região e a vegetação ao redor começou a apodrecer. Os mais velhos diziam que era uma maldição ancestral, mas não sabiam explicar. Harun voltou ao local com seu grupo e encontrou o chão rachado, com vapores escuros saindo das fendas. Ali, sentia-se observado, como se os próprios olhos da terra estivessem abertos. Em uma das paredes internas, uma inscrição mudou de forma diante de seus olhos. As palavras formavam uma nova profecia. Quando os portões se abrirem, os homens esquecerão quem são. Harun entendeu que a guerra não era apenas física, mas também contra a sanidade. Enquanto isso, em um reino distante chamado Tandor, rumores de pesadelos coletivos começaram a circular. Soldados e nobres relataram visões noturnas de batalhas desconhecidas e cidades em ruínas. O rei, temendo uma praga, enviou magos para investigar a origem dos sonhos. Eles encontraram uma conexão com as lendas da Ordem de Fëndor, há muito esquecidas. Em seus arquivos, surgiu o nome de um antigo general desaparecido, Harun de Eldharn. O rei ordenou que mensageiros fossem enviados para encontrá-lo. Na vila, Harun pressentiu que algo estava se movendo além das fronteiras. "Eles também estão começando a ver", disse a Leif com os olhos pesados de memória. Na calada da noite, a vila foi atacada por criaturas jamais vistas. Tinham forma humana, mas seus olhos eram vazios e suas bocas costuradas. A luta foi sangrenta e desesperada, pois os guardas da vila estavam despreparados. Harun e seu grupo reagiram com rapidez, guiados por seus treinamentos secretos. Usaram óleo incendiário, armadilhas e táticas de guerrilha para conter os invasores. Ao amanhecer, os corpos das criaturas desapareceram em fumaça. Os moradores, em choque, olharam para Harun com uma nova mistura de medo e respeito. Ele agora era visto como mais do que um velho louco. Era um sobrevivente. O prefeito, ferido no ataque, convocou Harun para uma reunião urgente. Pela primeira vez, pediu conselhos ao homem que antes desprezava.
Harun foi direto. Não se trata de proteger a vila, trata-se de proteger o mundo. Explicou que os ataques eram apenas o prelúdio do que estava por vir. Falou dos sonhos, das profecias e da conexão com os portões da torre. O prefeito autorizou a formação de uma milícia liderada por Harun. Os jovens de Eldharn se alistaram em massa, temendo pelo futuro. A vila, antes pacífica, se transformava lentamente em um reduto de guerra. Com o apoio da vila, Harun intensificou os treinamentos. Ensinava técnicas antigas de combate, estratégias de resistência e leitura de mapas. Leif tornou-se seu braço direito com liderança nata e coragem firme. Os pesadelos continuavam, mas agora Harun os esperava com papel e tinta à mão. Cada detalhe era mapeado, cada símbolo registrado, como pistas para o que viria. Em uma das visões, viu uma ponte de ossos ligando mundos. A interpretação era clara. A guerra não seria apenas em Eldharn, mas em toda a terra. Era preciso alertar os outros reinos, antes que fosse tarde. Os mensageiros do reino de Tandor chegaram. A Eldharn em cavalos exaustos. Traziam um pergaminho selado com a insígnia real, exigindo audiência com Harun. Ao lê-lo, ele percebeu que o rei também sentia o peso da escuridão que se aproximava. Harun aceitou o convite para uma reunião em Tandor, levando Leif e 2 guardas confiáveis. Durante a jornada, passaram por vilarejos abandonados e campos queimados. Em todos os lugares, os mesmos sinais. Símbolos antigos, sombras fugidias, silêncio pesado. Ao chegar à capital, foram recebidos como profetas e não como forasteiros. O rei esperava por respostas, e Harun tinha algumas. Na sala do trono, Harun explicou os sonhos, os símbolos e a história da Ordem de Fëndor. Disse que a torre em Eldharn era apenas uma entre várias que despertariam. Alertou que as forças por trás disso não eram humanas, mas sim ecos de guerras esquecidas. O rei escutou em silêncio, absorvendo cada palavra como um golpe. Ao final, ordenou a formação de uma coalizão entre os reinos do norte. Harun foi nomeado comandante das fronteiras, com autoridade sobre defesa e estratégia. Leif ficou encarregado de treinar novas unidades especiais em Tandor. A guerra profetizada tomava forma, com alianças forjadas em desespero. Enquanto isso, Eldharn continuava sua preparação. A vila agora contava com muralhas reforçadas, torres de vigia e rotas de evacuação. Mensageiros foram enviados a vilas vizinhas para pedir união. Alguns aceitaram, outros riram, como haviam feito antes com Harun. À noite, mais torres começaram a emergir da terra em diferentes pontos do continente. Cada uma trazia criaturas únicas, pesadelos vivos moldados por medo e tempo. Os soldados de Harun passaram a chamá-los de os Filhos da Escuridão. Eles atacavam em grupos, testando defesas e espalhando caos. Harun retornou a Eldharn com reforços e novos mapas mágicos dados por magos de Tandor. Ao sobrepô-los com os registros de seus sonhos, notou um padrão nos ataques. Eles seguiam linhas antigas, como se traçassem runas gigantes sobre o mundo. Essas linhas convergiam para um ponto central: a Torre de Eldharn. Era ali que a guerra culminaria, o coração da escuridão. Harun sabia que o tempo estava acabando e que a última linha se completaria em breve. Mandou erguer o maior bastião da vila naquele ponto. Seria o palco da resistência final, onde o destino seria decidido. As últimas semanas foram as mais intensas da vida de Harun. Os sonhos agora vinham mesmo quando acordado. Visões breves como relâmpagos. Ele via Leif sangrando em batalha. Torres desmoronando e uma voz dizendo: "O velho cairá primeiro." Mas não recuou nem tremeu. Sabia que sacrifícios viriam. Ao olhar para seus soldados, viu coragem que não esperava encontrar. Eldharn já não era mais uma vila esquecida, era símbolo de resistência.
A guerra estava prestes a explodir em sua forma mais brutal, e Harun estava pronto para enfrentá-la, mesmo que fosse sua última luta. A primeira noite do cerco começou com uma tempestade que parecia vinda dos próprios céus furiosos. As torres negras que emergiram no mundo inteiro agora pulsavam como corações vivos. Criaturas sombrias cercavam Eldharn, suas fileiras infinitas, como se o próprio abismo tivesse se aberto. Harun observava do alto da muralha, seu olhar firme, mesmo diante da morte iminente. Ao seu lado, Leif preparava os soldados, distribuindo flechas e tochas com precisão militar. As catapultas estavam carregadas com óleo fervente, prontos para incendiar o inimigo. A batalha final havia começado, e não haveria segunda chance. A vila que o rejeitou agora lutava unida, guiada por aquele que chamaram de louco, o primeiro. Ataque foi brutal, com as criaturas escalando as muralhas em silêncio absoluto. Flechas choviam sobre eles, mas muitos continuavam avançando, como se não sentissem dor. Leif liderava uma frente com coragem impressionante, derrubando monstros com espada e fogo. No centro da vila, Harun canalizava a energia de um antigo artefato entregue pelos magos de Tandor. Esse artefato, chamado Coração da Vigília, amplificava visões e pressentimentos. Harun o usava para prever os movimentos inimigos e coordenar as tropas. Mesmo assim, o inimigo era incansável, atacando em ondas que pareciam não ter fim. O chão tremia, as muralhas rachavam e a noite parecia não querer terminar. Ao amanhecer, os corpos cobriam os campos ao redor de Eldharn. Metade dos soldados havia caído, incluindo os 2 guardas que acompanhavam Harun desde Tandor. Mas a vila resistira ferida, mas de pé. Harun sabia que aquele fora apenas o primeiro assalto. Em seu caderno, as páginas mais recentes ardiam, como se algo estivesse queimando por dentro. Um novo nome surgira nos sonhos. O herdeiro da guerra. Ele acreditava ser o próprio Leif, forjado nas chamas da batalha, destinado a liderar. Mas com esse nome vinha também uma escolha terrível. Durante uma pausa nos combates, Harun e Leif conversaram à beira do penhasco. O velho explicou a profecia completa, que dizia que o herdeiro venceria, mas perderia tudo. Leif ouviu em silêncio, aceitando o fardo como um guerreiro que não tem luxo para hesitar. Se for o preço pela paz, eu pago, disse ele com firmeza. Harun sentiu orgulho e dor no mesmo instante. Sabia que a guerra não perdoava heróis, apenas os usava. Decidiram então ativar um ritual antigo, escondido nas fundações da torre. Era um risco, mas poderia selar os portões para sempre, ao custo de uma vida. Naquela noite, o inimigo recuou estranhamente, como se esperasse algo. Era a calmaria antes da tempestade final. Harun reuniu o povo na praça, discursando com a voz cansada, porém forte. Disse que tinham feito história, que haviam desafiado as sombras com luz própria. Prometeu que acontecesse o que acontecesse, o mundo lembraria de Eldharn. Os rostos ao seu redor estavam marcados pela guerra, mas brilhavam com determinação. Leif, ao seu lado, ergueu a espada, jurando proteger cada alma ali presente. A vila se preparava para o último amanhecer, ou o último entardecer. Ao raiar do dia, as nuvens negras se abriram para revelar uma entidade colossal. Era o Senhor do Vazio, líder da Ordem de Fëanor, vindo pessoalmente encerrar o ciclo. Tinha a forma de um guerreiro titânico, envolto em fumaça e armadura escura. Sua voz ecoava nos céus como trovão. O sonhador caiu e a profecia se cumprirá. Mas Harun ainda estava vivo, com o artefato em mãos e a alma em chamas. Ordenou o ataque, liderando a linha de frente com uma lança flamejante. Leif, montado em um cavalo negro, invadiu as fileiras inimigas com fúria implacável. O campo de batalha virou uma dança caótica de luz e trevas. A luta contra o Senhor do Vazio foi além do físico.
Era um duelo de vontades. Harun confrontou-o com as memórias de suas batalhas, de seus erros e de sua dor. O artefato emitiu uma explosão de luz que cegou até mesmo os aliados. Nesse momento, Harun viu todas as vidas que havia tentado salvar. O Senhor do Vazio hesitou, enfraquecido pelas emoções humanas que não compreendia. Leif aproveitou a brecha e cravou a espada no peito do inimigo, selando o ritual. A torre começou a ruir e o solo tremeu como se o mundo estivesse sendo refeito. Mas Harun sabia, para selar os portões, alguém precisava ficar. Sem hesitar, Harun entregou o artefato a Leif e correu para o centro da torre. Ali, ativou os selos finais, fundindo sua essência com a estrutura antiga. A luz o envolveu, queimando carne, tempo e alma. Leif tentou alcançá-lo, mas uma parede de energia o impediu. "Agora é com você, meu filho", sussurrou Harun, antes de desaparecer na luz. O ritual se completou, e a torre afundou lentamente, como se jamais tivesse existido. O exército inimigo se desfez em pó, como marionetes sem cordas. Eldharn estava salva, mas o sonhador se fora. Leif retornou à vila com o coração pesado e os olhos silenciosos. O povo o recebeu com honra, erguendo um memorial a Harun no centro da praça. O caderno do velho general, milagrosamente intacto, foi guardado como relíquia. Os sonhos cessaram em todo o continente, como se o mundo tivesse voltado a respirar. Tandor reconheceu Eldharn como símbolo de resistência e sabedoria. Leif tornou-se o novo guardião do norte, líder da aliança contra qualquer nova ameaça. Mas à noite, ele ainda olhava para o céu esperando por sinais, pois os sonhos de Harun podiam ter acabado. Mas os ecos ainda viviam. Anos se passaram, e a história de Eldharn tornou-se lenda. Crianças ouviam sobre o velho com pesadelos que viu o futuro. Poetas cantavam sobre a torre, o artefato e o sacrifício final. Leif envelheceu com honra, sempre fiel ao que aprendera com Harun. No último dia de sua vida, sonhou com o velho, sorrindo sob um céu sem nuvens. Acordou em paz, sabendo que a guerra havia sido vencida, não apenas no campo, mas na alma. A torre jamais voltou, e o mundo floresceu com nova esperança, pois mesmo quando chamaram de loucura, os sonhos daquele velho salvaram todos nós.